Olá pessoal, boa noite a todos. Oi Dani, Matheus, oi Clarinha, tudo bem? A gente está dando início hoje aqui a nossa primeira conversa de junho, do que cresci ouvindo. Hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa, uma convidada incrível, é a Sara Oliveira, né? Para mim sempre foi a Sara, então tipo assim, Sara era Sara. É, E ela vai falar um pouco sobre o que ela cresceu ouvindo, falar um pouco sobre a trajetória dela na música, na TV, enfim, a trajetória dela que é uma trajetória que boa parte do Brasil e quem é da minha geração e de outras gerações também conhecem muito bem. Então, todo mundo já viu, né? É uma voz muito inconfundível e quanta coisa boa de música a Sara nos apresentou, né? Hoje eu vou esperar a Sara entrar, já já. A gente combinou às 7, eu acabei de ligar aqui também. É, E na próxima semana, nossa conversa vai ser com o cantor Otto. Então, eu estou feliz demais hoje de conversar com a Sara. A semana passada, inclusive, a conversa com a Márcia Castro já está no IGTV. Eu estou sempre deixando salva a conversa logo após o término dela. E a Sara acabou de entrar aqui. Oi, Sara, tudo bem? Pronto, chegou. Pronto. Cadê ela? Sara, se você puder fazer a solicitação. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Pronto, eu faço aqui. Pronto. Olá, Sara. Oi, tudo Olá, como bem, é que tá? Ivan? Tá tudo. E você? Tá tudo bem? Nossa, eu tô com uma luz muito forte na minha cara, né? Tá um pouco. Deixa eu apagar, socorro, peraí. E aí, querido, como vai? Você tá onde? Em Lisboa? Eu tô no Porto, eu moro cá. No Porto? Ai, que Sim, sim. delícia! Eu acho que aí tá mais frio do que aqui. Eu tô Ah, morrendo de hoje. frio. Aqui tá quente hoje. Hoje É? a gente trocou um pouco as Ah, que temperaturas. delícia morar num país civilizado, que agora as pessoas conseguem sair porque fizeram lockdown direitinho. Ah, Olha, alguém tá foi, ah, falando aqui foi. que me viu no Quanta Ladeira. Você é de Recife, né? Eu sou de Recife, sou da terra do Quanta Ladeira, exatamente. Eu sou de Eu ia Recife. pro Quanta Ladeira Velenine todo ano. A gente teve uma conversa com o Chino até falou do Quanta Ladeira, que foi nosso primeiro papo aqui. Ele Ai, que falou legal, exatamente vou do Quanta assistir. Ladeira. Pois é. E antes de Eu vi você você entrar, eu já tinha falando de feito. Papai com Márcia Castro também. Então você já estava. Então pronto. Semana passada a gente conversou com ela. E antes de você entrar, eu estava tentando fazer uma apresentação, mas eu acho que não preciso fazer essa apresentação. Quem não lhe conhece. Então eu queria agradecer primeiro, Sara, você ter topado essa conversa. É, hoje eu estava assistindo até algumas entrevistas, não sua necessariamente, mas da Cris Lobo, ela falando um pouco sobre você, sabe, o começo daquilo tudo na MTV. Eu achei umas coisas bem interessantes, assim, A Cris dela, Lobo, né? diretora da MTV. Sim, exatamente, né? Aquela coisa por trás, que cerca, porque de frente a gente já sabia muita coisa, né? E os bastidores a gente não sabia. Então, primeiro eu queria que você. A gente sempre conversa aqui um pouco a parte inicial, falando sobre o que você cresceu ouvindo, qual a sua formação inicial infantil, o que é que você ouviu enquanto criança, depois como adolescente, que são momentos bem distintos. Depois, quer dizer, já adulta, enfim, coisa do tipo. Depois a gente vai levando o papo. Obrigado de novo. Olha, o que eu cresci ouvindo. Queria mandar um beijo para Mila Burns, que é minha amiga querida que mora em Nova York, está assistindo a gente. Que Uma massa. super Ô, jornalista Mila, da Globo. É, uma super jornalista que cobre Nova York lá para a Globo. Achei que tava um barulho aqui. Eu cresci ouvindo tanta coisa, Ivan. vamos Olha ouvir só. todos. Eu tenho uma coleção de vinil aqui e às vezes a gente coloca aqui para molecada na vitrola saltimbancos que eu herdei. Aí tem, sei lá, Pirlim Pim Pim. Que Aí massa. tem Raul Seixas cantando Plutiplatizum.
né? Aí tem muita coisa. Então tinha essas canções infantis que são super importantes, mas eu cresci ouvindo Chico Buarque, meu pai ouvia muito Chico Buarque, Beatles, meu pai é bitomaníaco. Então, até outro dia eu fiz um especial sobre o Beatles com 4 episódios, e eu só pensava no meu pai, porque tudo que eu aprendi de Beatles foi com meu pai, assim. É, cresci ouvindo Elba Ramalho, Que Paulinho massa. Viola, porque a minha mãe me levava nos shows. Eu fui uma criança que ia muito em show de adulto. E isso é graças à minha mãe, assim, que me levava. Tinha o Canecão no Rio de Janeiro, Sim, sim. que era um lugar muito especial. Então eu fui no show do Lulu Santos, eu vi Ney Matogrosso, eu vi Cazuza, cara. Que Eu vi Cazuza, massa. eu era menina, eu tinha 8 anos. Então, tenho umas histórias gostosas de lembrança assim, de música. A música sempre permeou a minha casa. Eu não sou filha de artista, mas eram pessoas que sempre valorizaram a música, né? Uhum. E E então, eu agora há cresci pouco você teve com o ouvindo. Lulu, né? Agora há pouco você Nós entrevistou o lançamos, Lulu. abriu a temporada do Minha Canção. Antes da pandemia, consegui recebê-lo no programa, porque depois eu não pude receber mais ninguém, foi um saco. E vou apagar um pouquinho essa luz, achei que ela tá muito. Não, melhorou. Tá massa. Tá ótimo. E engraçado que, falando no Lulu agora, né? Em minha canção, a ideia de fazer o que cresci ouvindo surgiu aqui. Eu fui almoçar na casa de uma amiga, que é sua fã incondicional, Clara, uma mineira. E aí a gente, Jura? juro, a gente almoçou, tava conversando e tal, pensando nos formatos de música e programa, coisas legais. E a gente assistiu o episódio da Baby do Brasil e Ah, tal. E mas aí qual? O Na Trilha da Canção na- ou o Calada? Não, o Minha Canção, da minha rádio. canção agora, Ah, exatamente. E a porque ela não fez partir o Na Trilha, ela fez o Calada à Noite, é verdade. E aí, no outro dia, a gente estava Que falando sobre o legal que te formato. inspirou, Ivan. Fico feliz de saber disso. Pois é. E como eu não sou jornalista, assim, também não sou crítico musical, fui historiador que pesquisa música é um pouco diferente. Então, quer dizer, sempre achei o formato massa e disse, não, a ideia surgiu no outro dia, eu criei, ela que fez a arte, é clara. Então, quer dizer, rolou essa sintonia e você é a grande culpada, assim, aspecto visual, assim, Gente, eu não que sabia massa. disso, eu fico muito feliz. Ah, que massa. Mas, enfim, ainda voltando a Adorava Calada da Noite, quer dizer, todo mundo adorava tanta coisa de Sara, né? Mas alguém falou assim: você não ouvia a Xuxa? Gente, claro, a Xuxa fez muito parte da minha infância. Eu fui no programa da Xuxa 2 vezes. Eu tinha a minha melhor amiga de infância, a Flávia Montenegro, que é minha fotógrafa de set, inclusive. Ela não gostava da Xuxa e eu amava. Aí uma vez Sério. a gente foi pro show da Xuxa, uma das vezes, e ela começou a chorar, queria ir embora. E meu pai levou ela embora e eu fiquei lá com a minha mãe. No show da Xuxa, que engraçado. Diga aí. E Que ela, massa. nossa, ela, credo, eu não quero Xuxa. E eu adorava Xuxa. Eu já cresci numa geração de transição, assim, de ver Xuxa. Eu ouvia muito, por exemplo, o Sandy Júnior eu via muito. Eu tinha uma prima que via muito Sandy Júnior. Mas Xuxa eu já não peguei tanto, assim, sabe? Você não pegou tem Trem da Alegria, Balão Mágico, eu peguei. O Balão Mágico eu via, porque a minha mãe tinha uns discos antigos assim, no Balão Mágico e Aí eu. era o máximo. Pois é, e a semana passada eu falei isso, talvez com a Márcia, assim, que o Balão Mágico, o Pirli Pim Pim, tinham, quer dizer, tinha o público infantil, mas também tinha uma sonoridade muito profissional, quer dizer, Jorge Muito. Benjor Deixa eu pegar os tocando. discos para te mostrar. Peraí, vai falando, aí eu vou pegar. Que eu não separei, peraí. Sara, Edgar, Cazé, ótimas crias da MTV. É verdade, galera. Clarinha, viu aí a lembrança? Foi massa, né? Dia especial. Ó, o que você tá Exatamente esse, falando, né? O Jorge Ben tocando Saci, né? Quer dizer, massa. muito mara, cara. Salto Ó, em Bancos é um clássico eu tenho os também. vinis, Arca de Noé, Arca de Noé tem Ulisses, Moraes, que massa. Corujinhas, Nossa, Tutti que Frutti massa. Zoom. A gente tem Outro uma platino. puta coleção aqui em casa. Tem Aqui, ó. muito, tem Balão muito. Mágico, Turma da Mônica, Turma da outro Mônica. Balão Mágico. Eu tenho muita coisa aqui, eu tenho, tipo, muita coisa. Que massa, que massa. Ô, Sara, e na adolescência, começo da adolescência, assim, essa transição da infância para adolescência, como é que caminhou a tua audição? Assim, as tuas descobertas sozinha, no Ivan, caso, né? eu era uma adolescente meio velha, assim.
Então, tipo, eu vou falar da minha mãe mais uma vez, porque como a gente está falando aqui de memória afetiva, não tem como não falar da minha Claro. mãe e do meu pai. A minha mãe, ela fez como é que eu posso... A defesa dela, o mestrado dela em psicanálise, Que massa. o doutorado, ela é psicanalista, né? Mas acho que não sei se foi o doutorado ou o mestrado, eu preciso entender isso melhor. Mas, enfim, a tese dela era sobre dor crônica, dor física e emocional. Então, Uhum. começava até com... Ela fazia até uma análise da Frida Kahlo, que foi quando eu descobri a Frida Kahlo, eu tinha uns 11 anos, 12. E ela coloca aquela canção Milágrimas, do Itamar Assunção. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Uhum. E aí eu descobri Itamar Assunção assim. Então eu era aquela adolescente com 12, 13 anos, 13, que ouvia Itamar Assunção, que é o cara underground de São Paulo. Super cult, né? Quer dizer. Super. Aí eu fui atrás de Arnaldo, porque o Arnaldo ainda era dos Titãs, mas eu queria saber né, as composições, saber que ele fazia parcerias, enfim. Aí descobri um monte de gente, né? E foi muito legal, porque daí eu fui pesquisando, assim. Eu ouvia muita Rita Lee, sempre ouvi muito Rita Lee, muito, Sim, 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 muito. sim. Marisa Monte, que foi uma coisa da minha adolescência, que surgiu na minha adolescência, a Uhum. Marisa. Então eu ouvia a Marisa bastante. Tudo, assim, fui show da Marisa, menina ainda. Todos os discos dela eu tenho. Eu era louca pela Marisa Monte. Que mais que eu ouvia? Bowie eu ouvia, mas eu fui descobrir mais, por exemplo, a importância do Dylan, a importância do Bowie, a importância, sei lá, do Sabbath, mas quando eu fui trabalhar com música, quando eu tinha uns 18 anos, né? Uhum. Mas até aí eu ouvia muita música brasileira, eu era toda riponga, assim, eu era uma adolescente que ouvia muita música brasileira. Que massa. A minha experiência também sempre foi com música brasileira e o pouco de música internacional, curiosamente, foi a MTV que colocou para mim, sabe? A Porque, MTV tinha porque isso. quando a MTV começou, era uma coisa muito ainda, né? Dos Estados Unidos e tal, até criar uma identidade própria de Brasil, né? Com a MTV. O próprio VMB já é uma ideia também de trazer aquilo. Então, o meu caminho também é um pouco esse, apesar de que eu me mantive muito mais ainda no celeiro brasileiro, enfim, por outras coisas e tal, tal, tal. Mas, então, E por que já... você mora no Porto? Então, no Porto, eu moro aqui por duas coisas. Primeiro, eu tive aqui em 2012, no auge da crise e tal. Eu fiz uma viagem por vários países e tal. E chegando aqui, eu não sei, rolou aquela química com a cidade. Eu disse, não, eu ainda volto para morar Eu aqui. adoro o Porto. Engraçado que eu comprei eu tenho um time que eu gosto muito de futebol, eu comprei um cachecol do Porto, que é o time daqui. E nunca deixei guardado, nunca abri a etiqueta. E assim, eu me colocava assim, quando eu voltar para morar lá, eu abro a etiqueta do cachecol. E foi o que aconteceu, né? Há uns anos atrás, voltei. No primeiro jogo, levei o cachecol, tirei a etiqueta anos depois. Então foi uma cidade que me tomou e pela história que tem politicamente. Acabou que uma cidade muito mais libertária do que Lisboa. E o Futebol Clube do Porto é mais libertário no sentido. É o único time que manteve o Dragão como insígnia de resistência ao regime de Salazar. E está ligado ao meu tema de doutorado. Então, eu estudo Que sobre a música. legal, que Eu legal. estudo sobre a música de protesto, né? A gente conhece muito pouco da música de protesto aqui. Ai, eu tenho um livro ótimo que eu dei da Miri Lacombe de aniversário, que é sobre É? música de protesto. Vou Aqui. pegar para você, vou pegar para te mostrar. Escuta, eu te perguntei porque você é de Recife, que é a minha cidade preferida no Brasil. Uau! Ó, tem uma Por isso eu galera de perguntei Recife. de. Que massa. Meu Deus, é da onde veio a maior paixão da minha vida, o Lenine. Minha paixão musical. Uau! Tem um monte de gente perguntando da Cássia Eller. Engraçado que né, nessa quarentena tá rolando uma nostalgia Cássia Eller. Todo dia eu entro no Instagram e tem alguém tá vendo o acústico ou vendo o luau e me marca. Eu nem reposto mais, porque senão fica meio repetido. Mas sim, eu amo a Sério? Cássia, mas não foi na adolescência. Eu comecei a ouvir Cássia depois dos 17 anos. Escuta, tem um menino aqui eu fui professora de inglês dele, Beto. Eu fui professora de inglês quando eu trabalhava na Rádio 89, eu dava aula para adolescente, para Ah, que massa. Que um ano eu massa. fiz isso. Que massa. Na Isso verdade, aí. não quando eu trabalhava na rádio, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui dançar balé, eu queria trabalhar, enfim, aí eu dei um pouco de aula na época, no comecinho de faculdade. Mas acho que pegou a época da rádio, eu já nem lembro. Mas Ó, aqui fofo. tá o Juliano. O Juliano tem uma banda em Recife, isso nos anos 2000, e foi ele que marcou o projeto da gente na tua página. A gente fosse lá na página e assistiu o vídeo da Marisa Monte e tal. Foi, me chamou a Juliano aí, ó. atenção. Foi, olha aí, Juliano. Tem uma banda muito massa. Depois você pode escutar, já não existe mais, mas chamada Parafuso. Uma banda muito legal, de Recife dos anos 2000, aquela coisa Mombojó, aquela cena
Adoro sabe? o Mombojó, adoro os meninos. Você sabe que você falou com China e eu era louca pelo Shake Tosado. Uhum. Eu ia em todos os shows do Shake Tosado. Que Eu, fui, massa. eu sempre fui muito para Recife, né? Eu ia, assim, tipo, pro Marco Zero, pro Marco Zero, pro Pantaladeira, e daí Sim, sempre sim. tinha show do Shake Tosado no Marco Zero. Tipo, Sim, depois das sim. 3 da manhã. Aí tava eu lá assistindo o Shake. Eu fiquei muito amiga do China por causa disso. Que Antes da massa. MTV. Recife é massa. Eu sou de lá e gosto muito de Recife. Gosto muito do que se Aham. faz também, artisticamente, enfim. Enfim, Sara, mas assim, eu quero chegar num ponto importante para os recifenses também, né? Porque em Recife, quando começou, quando a gente conheceu a MTV, né, era difícil pegar o sinal em algumas casas. Então, naturalmente, tipo assim, umas casas que tinham parabólica funcionavam MTV, outras só na TV a cabo, que era uma coisa muito incipiente ainda e tal. E aí, ali naqueles idos do final dos anos 90, início dos anos 2000, pronto, Sara, como eu estava falando, para mim sempre foi Sara. Sara Oliveira, para mim era Sara para todo mundo, né? Então, como é que foi essa experiência de primeiro ser ouvinte de música e depois trabalhar com música, né? Diretamente trabalhar com música e com os artistas que você ouvia enquanto criança, adolescente, e depois ainda mais ter outros projetos, não só apresentar, mas também, por exemplo, vivenciar projetos como o Luau, o exemplo, sabe? Então, como é que foi essa entrada e esse primeiro contato com os teus ídolos, assim, em alguns momentos, né? É, é, sim, a gente é muito privilegiado de trabalhar com o que a gente gosta, né? Eu acho que isso é para qualquer área, na área de exatas, na área de humanas, na área de biológicas, enfim. Uhum. Aliás, agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, essa crise sanitária, muito importante a gente ter aí, né, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que Muito, trabalham né? na área da saúde gostando do que fazem, né? Então, assim, isso é fundamental. É, eu tenho uma relação com a música, Ivan, que é uma relação de cura, assim. É que é meio clichê falar isso, mas, por exemplo, agora, né, nessa quarentena, é o que está me salvando. É o maior clichê do mundo, mas a música é o que está me salvando, assim. No sentido de transformar mesmo, de você conseguir transformar um sentimento, de você conseguir Sim. transformar um momento tão duro, né? E duro é uma coisa que você não tem como controlar, enfim. Sim. E a música, ela calma. Eu não sou uma pessoa que medita, eu não sou uma pessoa que enfim, eu tenho essa coisa com a música. E eu sempre tive isso, a música sempre me emocionou, desde adolescente, desde menina, Uhum. os discos que eu te mostrei aqui. Então eu tinha essa relação com a música, eu não colocava a música só para tocar. Ah, vamos ouvir uma música, vamos dançar. Eu tinha uma relação profunda com a música, sabe? Uhum. Mesmo nas aulas de balé, fiz balé há muito tempo, né? E morei fora dançando, e eu tinha essa coisa, eu ia dormir, eu lembro que quando eu morei em Londres, com a Royal Academy of Dancing, eu tinha 15 anos apenas, e foi uma fase muito difícil, porque o balé é uma coisa muito rígida, muito Sim. forte, foi uma experiência difícil. Londres é muito frio, Uhum. né? E eu fiquei muito sensibilizada, enfim, foi duro, foi lindo, mas foi duro. Eu só dormia ouvindo música, sabe? Eu colocava fone assim no meu Discman e era uma coisa que me acalmava. Então eu sempre tive essa relação de profunda com a música. Então trabalhar com música para mim é muito gostoso. Eu fiz rádio e TV, fiz Uhum. faculdade de rádio e TV, eu Uhum. nunca estudei Sim, sim. música, nunca fiz. Você é um historiador, você é um pesquisador, eu nunca pesquisei música. Né? As pessoas às vezes vêm conversar comigo sobre música, da década de 70, na década de 60, eu sei mais ou menos o que estava acontecendo entre 72 e 73 aqui no Brasil, Caetano lançando Transa, Índia da Gal, Novos Uhum. Baianos chegando, Milton Nascimento, Clube da Esquina, sei lá, Secos e Molhados, o primeiro disco. Mas é porque isso não é que eu fui estudar, é porque eu acabo entrevistando as pessoas, eu acabo Sim, sim. fazendo minha pesquisa, mas eu não tenho essa coisa acadêmica com a música. E eu nem sou jornalista, né? Eu fiz rádio e TV, então eu não tenho isso. Mas eu tenho uma relação de afeto com a música. Então eu acho que é isso que muita gente se identifica. E trabalhar na MTV, e depois até quando eu fui para o Video Show, ou para o GNT, ou agora com os meus trabalhos autorais, eles todos, mesmo quando eles falam de comportamento, ou quando eles falam de outra coisa, tem a música permeando, né? Isso para mim é muito importante. Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. Totalmente, totalmente. Eu acho essa parte interessantíssima, sabe? Porque essa relação que, por exemplo, eu quando estava na adolescência assistindo muito a MTV, ouvindo muito música, eu não tenho uma referência familiar musical, isso é engraçado. Muita gente pergunta, Não, na minha casa eu ouvia muito pouco. Minha mãe ouvia, talvez, Ivan Lins, Fábio Júnior, quer dizer, coisas bem, né, aleatórias e tal. Mas
E aí fui cursar História querendo estudar sobre História da música, mas o curso de História não é História da música. E aí fui estudar, por exemplo, hoje está se falando muito em fascismo, né? Sei lá, movimento dos Panteras Negras, enfim tal. Então a gente faz toda essa análise de conjuntura no curso, né? Até chegar no último período e pagar uma disciplina sobre História da música. Então, quer dizer, você passa 4 anos esperando para pagar uma disciplina que em 6 meses vai acabar. Então eu sabia que aquilo, de alguma forma, me ajudava na leitura de um universo. E esse universo acabava sendo o universo da música. Tanto é que o primeiro vídeo que eu fiz aqui foi o Belchior. Ah, E aí, quando eu vi a máquina, o disco, né? Então, a música é máquina, 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 máquina. Quer dizer, é uma música concretista, só com som de máquina. Então, quando eu estudei Revolução Industrial, ao passo que eu li aquilo, eu vi aquilo ali, eu dizia, peraí, a música brasileira tem muito mais do que a gente imagina, quer dizer. Então, como você, eu percebi isso também. Quando eu estava triste, eu ouvia a música para ficar mais triste, alegre para ficar mais alegre. Quer dizer, se fosse uma força sei lá, de militância política, era da mesma forma. Então, a música também tem isso de ser motor para os nossos impulsos e com sentimentos, né? certeza, com certeza. Mas, me tira uma dúvida. Você, tipo assim, o rosto Sara também é muito conhecido, não só a voz. Então, a própria MTV trabalhou muito não só mais com o som, mas também com o audiovisual. Então, que já é outra sensação, né? Uma coisa é a música, você ouvir, outra coisa é o videoclipe, por exemplo, né? Você que apresentou muito tempo o videoclipe. Então, eu sempre faço uma comparação com o romance, por exemplo. Você lê o romance e depois já vê o filme. O Alto da Compadecida, por exemplo. Você lê o livro, você cria o personagem, vai lá e tal. O clipe é algo Eu adoro parecido. trilha sonora de filme, por exemplo. Eu fico Pô, ligada em trilha sonora de série, de filme. A música, ela pontua de uma forma a cena que é tipo... Ela pode acabar com aquela cena ou ela pode engrandecer a cena, né? exatamente. E o videoclipe também tinha isso, né? Então, Tinha. eu acho que o videoclipe Eu, come... brasileiro, né? eu comecei a gostar de Sepultura por conta dos videoclipes. É sério. Porque eu achava muito foda aqueles clipes maravilhosos, pareciam uns curta-metragens, entendeu? E daí comecei a ouvir Sepultura por causa disso. Eu amo Sepultura. Mas é engraçado, porque não era, eu não ouvia Sepultura, sacou? Era por causa do clipe. A gente, sei lá, Nação Zumbi. Eu lembro que isso foi na minha adolescência que eu ouvia muito. Eu via MTV para ver clipe da Nação, para ver clipe do Nirvana, Para torcer no entendeu? disque, né? Para torcer. É. Ainda quando eu era menina, assistindo ali, né? Tem muita gente que fez trabalhos muito importantes, né? O Rapa fez, clipes maravilhosos, assim. O Minha Alma é foda. O Minha Alma é de chorar. É, Ai, meu eu sobrinho Gael tinha. tá aqui. Gael, te amo, Gael, fofo. Voltando. Falei, Muita gente falei do cresceu Rapa. ouvindo. Marisa Monte, Segue o Seco, aquele clipe dela. Sim, sim. Muita gente cresceu ouvindo Sara. Alguém escreveu aqui. Eu cresci ouvindo Sara, assim, eu também cresci ouvindo Sara. Que ótimo. A gente cresceu praticamente junto, então crescemos juntos, Sara. Porque eu era menina também, mas acontece que tem muita gente mais nova também. É muito legal isso. Uma galera que era muito criança assistindo, é muito legal. E te perguntar, como é que hoje tu tem 2 programas assim bem legais. Talvez o Minha Canção seja o meu favorito, né? Tipo, e gosto de assistir, porque também tá no podcast e tal, tal, tal. É, tem É, no YouTube, né? Tem gente que prefere agora ouvir em podcast, tem gente que prefere assistir com as imagens no YouTube. A gente subiu Legião Urbana eu, no é, YouTube. o E Samuel daí, Rosa foi massa. esse é legal para assistir. Eu nem sei como é que tá lá os views, assim, mas esse é legal de assistir porque tem muita imagem. O Gabriel, que é o meu produtor, ele montou de uma maneira muito caprichosa, assim, então tem muita imagem. O André Frateschi mandou muita coisa, o Dado Villa-Lobos também foi super, super generoso, me mandou um monte de material. A gente acho que vai subir a segunda parte, acho que ainda não subiu, preciso dar uma olhada. Mas a O primeira já tá do, lá. o do Samuel Rosa foi fantástico, assim, foi O do fantástico. Samuel também, do Samuel. Gente, o do Samuel é uma loucura. Você sabe que um monte de gente me para falar desse programa com o Samuel? É sério? Que É. massa. Sabe por quê? Porque foi ao ar quando ele anunciou que ia sair do Skank. Então, ele deu uma entrevista para a Mônica Bergamo na Folha, Uhum. só que ele já tinha gravado comigo um dia antes. Então saiu essa entrevista e saiu minha gravação.
E ele não tinha deixado claro isso, mas deu a entender que ele ia seguir uma carreira solo e que ele ia fazer a turnê de despedida com o Skank. Eu não quis invadi-lo, não fiquei Sei. forçando, Sim, sim, sim. mas ele deu a entender e isso foi super bonito, porque acabou sendo uma puta homenagem ao Skank. Acho que é por isso que mexeu tanto com as pessoas. Eu gostei muito e curiosamente eu tinha feito domingo retrasado, o vídeo que eu fiz foi o Samba Poconé, eu ia fazer o Calango, mas Ah, eu vou assistir, que legal. foi o Samba Poconé porque de fato foi um disco que eu cresci ouvindo. Eu nasci em 88, então eu tinha, sei lá, 8 anos, mas ouvia muito, né? E é um Eu disco também, mas isso na adolescência é verdade, sabia? Não falei de Skank, mas Skank eu ouvia muito também. Nas viagens com o colégio, eu ouvia bastante. porque se a gente imaginar, Sara, a MTV acabou sendo. E aí, falando do Skank, porque talvez seja uma das bandas que a MTV patrocinou, das primeiras bandas brasileiras que a MTV promovia. Pô, Em a MTV, ela acreditou muito no Skank. O Skank, muito. eles estouraram, eles tinham um disco independente. Não era nem gravadora, né? Pois é. Então, a MTV trouxe um conceito, sei lá, totalmente diferente para quem ouvia música, porque se ouvia música como no Brasil, né? Um CD ou vinil para quem tinha, e na televisão era algo muito escasso de ouvir, por exemplo, né? Você tinha o Faustão, você tinha o Gugu e tal, mas assim, era totalmente dominado, pelo menos naquele momento, 99, 2000 e tal, pelo sertanejo, pelo pagode e pronto e tal, e coisa do tipo. Então a MTV criou criou uma linguagem, né, para os jovens ouvirem, né, que era a minha geração e tal, 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 com pessoas jovens. Então, o legal era isso, quer dizer, eram jovens, vocês, né, falando para outros jovens e apresentando coisas novas para jovens, coisas de várias formas. Por exemplo, o videoclipe, né, o clipe vinha com o título do disco, então, quer dizer, não perder a essência de dizer, ó, faz parte de uma obra, que é uma coisa que a É gente muito conversa. bonito. Não, e tinha essa coisa do cuidado do audiovisual, né? Eu que fiz audiovisual, eu ficava muito encantada, porque eu fazia faculdade, trabalhava lá, tipo, alguém falou aí do Ela Disse Adeus, o clipe do Paralamas, que Uhum. é tipo também um curta, uma coisa linda com a Fernanda Torres. Então, existia um cuidado, existia um investimento no produto videoclipe, né? Que hoje não tem mais tanto. As pessoas que fazem clipes lindos e colocam no YouTube, colocam na rede, elas às vezes fazem de uma maneira independente, então é mais complicado, né? A própria música, na verdade, né? Hoje você tem uma disputa, entre aspas, muito maior, assim, né? Os caminhos são infinitos para se ouvir música, para se ver videoclipe, então acaba sendo uma coisa muito disputada nesse sentido, né? Você Mas sabe que eu ouvi ontem a Raquel Virgínia das Bahia Cozinha Mineira falando sobre o clipe delas. o que Elas ficou de- massa. ela deu uma entrevista ontem na Rádio Dourado. As pessoas gritando fora Bolsonaro aqui, tá engraçado. Já começa às 7h30 da noite. Assim. Bom, mas voltando. Aí ela fala do processo que foi fazer esse clipe, Éramos Chuva, que é uma canção muito bonita do novo disco deles. Eles lançaram junto um disco novo essa semana. E Uhum. daí eu participo do Do clipe clipe, e sim. tem Jamila Ribeiro, Thais Araújo, Juliana Ficou Paz, muito bonito. a Thelminha, Uhum. a Cis, né? Quem mais? O Gominho, a dona Jacira, mãe do Emicida. Tem umas pessoas muito legais. E o que elas fizeram? Ela estava falando que foi uma saída que eles tiveram na quarentena. Cada um filmava fazendo alguma coisa. E ela pediu especificamente para cada um. Para mim, ela pediu para dançar balé. Para a Uhum. Thaís, ela pediu para ficar só olhando lá fora. Para a Djamila, para ficar na chuva. E a gente foi fazendo, assim. É bonito isso, eu estou contando porque ela estava falando de um processo simples, mas o resultado fica bonito. Claro, é de celular, você grava com seu celular. São recursos que a gente está usando porque estamos num momento meio maluco. Sim, Mas sim. é singelo, é simples, é o oposto do que nós estamos falando aqui, eu e você, Ivan. A gente está falando de produção, de audiovisual, de investimento num videoclipe como se fosse um curta-metragem. Uhum. E daí elas vêm com uma simplicidade dessa e fica bonito se você faz uma montagem bem feita, né? Eu achei o resultado muito bonito. Mas tem um monte de gente que faz clipe hoje em dia independente que faz tipo verdadeiro curta, assim. As pessoas me mandam muito clipe para eu ver, né? De bandas É, artistas independentes e artistas que estão consagrados e tem muita coisa boa. tem A muita Duda coisa Brack boa. tem. Você já viu o clipe da Duda Brack, Pedalada? É Não, maravilhoso, maravilhoso. Depois você vê. vou ver, sim, sim, sim. E falando nessa produção da quarentena, isso tem sido um assunto recorrente aqui nas nossas conversas. Por exemplo, a Adriana Calcanhoto lançou um disco feito na quarentena, né? E eu Que achei chama. super. Eu achei incrível ela, o Chico César fizeram
fizeram Sim, as muitas Bahia coisas. lançaram o disco agora também. Lançaram também, eu acho que dia 29 saiu uma série de Não, coisas. fala sério que a Didi Wagner tá aqui, eu não tinha visto. Didi! Desculpa, Ivan, mas é que a gente tem que falar que a Didi Wagner Maravilha, fez claro, uma eu sou foto. meio ruim Faz uma com... foto Cadê? aqui. Uau! Uau! Peraí, sai do ar? Não sei se eu consegui a foto. Será que eu consegui? Voltei? Voltou, voltou, Voltei. voltou, voltou. A Didi é Nossa, tem muita gente maravilhosa. falando sobre o Luau MTV aqui e tal. Quer dizer, o Luau também foi, quer dizer, mas eu Do acho que Raimundo, diz que o... Raimundo completamente. Eu acho que eu tô fora do ar, né? É, a câmera tá girando. Agora voltou, sim, sim, sim. Vou Agora já tirar a tá. capa porque ela atrapalha aqui. Eu fui fazer uma estripolia de tirar uma foto de Didi Wagner. Peraí, que eu fiz uma merda. Volta pra mim. Voltou. Só porque eu amo Didi. Depois eu te mando esse print pra você postar de assistindo Manda, que isso. massa. A gente tá falando de Raimundos? Não, eu amo Raimundos. É que Raimundos, hoje em dia, as pessoas iam acabar com eles, né? Super politicamente incorreto. Total. Nossa. E Mas eles esse eram muito subversivos. Eu não sei como eles estão hoje, se eles continuam subversivos, se eles ficaram reaça, mas eles eram muito subversivos. Era muito legal. Eu adorava. também tem isso, né? Também tem isso. Daquele momento você tá ali formando sua opinião política e pensar o que será que essa pessoa daqui a alguns anos vai se tornar, por exemplo, Lobão, né? Quer dizer, tá entendendo? Tipo, Mas Lobão agora tá arrependido. eu vi. Lobão retuita tudo que eu tuito. Então tem isso, né? Da galera tá ali e tal. Não, mas eu acho E que a gente também. As pessoas têm suas histórias, tá tudo certo, assim. Tem seus caminhos. Mas é porque é inevitável, né? Saiu, eu tava lembrando outro dia com, com o Edgar, que a gente participou do sim, sim. CCXP. Eu Uhum. faço todo ano o CCXP, mas esse ano foi específico. Eu fiz duas coisas, dois painéis que eu apresentei, e um deles foi do documentário do Chorão. E um monte de gente perguntava, tava eu, o Gordo e o Edgar, para esse painel especificamente. E todo mundo queria perguntar do Chorão, o que a gente acha que o Chorão ia ser reaço hoje em dia, o que o Chorão ia fazer com ele. Boa. Não dá para Não saber, dá para saber. porque ele tinha aquele jeito dele. Eu acho que muita gente se desconstruiu assim ao longo dos anos. O João Gordo é um grande exemplo. Né, antigamente, os caras do punk eram super homofóbicos, super, né? Os caras do Ramones meio reaça, assim, enfim. E ele... Eu tô falando isso porque você tem esse teu estudo com Sim, as sim, sim, músicas de sim. protesto e por Sim, isso que eu sim. voltando pra música. E Claro, alguém claro. falou aqui de Chorão e Raimundos e eu comentei, mas assim, não quero polemizar nada, não. Então, não, mas também sem polemizar muita coisa, então. Mas, de certa forma, acaba sendo uma coisa que não tem como fugir nesse cenário de música, né? Afinal, era outro cenário político também para escrever e tal, tal, tal. E aí, o Sara, então, como é que você então vê, já que a gente falou sobre essa lógica da música e a politização, a música relacionada à questão política hoje, esse discurso de música e a relação política, já que a gente falou sobre isso, né? Porque, por exemplo, se falava muito em música de protesto nos anos 60 e 70 e tal, tal, mas a gente não deixa de ter música de protesto até hoje. Por exemplo, o Emicida é um cantor que eu acho um Maior cantor exemplo. rapper, enfim, tudo que você pode imaginar, o Emicida é de coisa massa hoje na música, né? Então, como é que você vê hoje e como é que você, sei lá, o próprio Ó, videoclipe também pode ser uma ferramenta, né? quando o Emicida lançou Amarelo, ele me Uhum. convidou para apresentar o lançamento. E foi muito forte para mim isso, Ivan, porque eu tenho um respeito absurdo pelo Emicida, eu acho ele gigante. E ele me mandou o disco antes, ainda não tinha lançado, eu ouvi aqui em casa e eu fiquei muito mexida. Da primeira à última música, assim, fiquei super mexida. E tem várias participações especiais e todas Sim, sim. fazem sentido, A Bia todas têm um Ferreira. porquê de estarem ali. Fernanda Montenegro, o pastor lá Henrique Vieira, o Zeca Pagodinho, o, a, como é que chama aquela cantora que foi super massacrada porque ela ia fazer a Dona Ivone Lara e ela é negra, mas ela não é... Ai, eu não esqueci o nome dela, mas enfim, ele foi o primeiro a abraçar, enfim, tudo fazia um sentido ali, sabe? E Uhum. até o sampler que ele fez de Belchior, de Sujeito de Sorte, mas todas as canções. Aí eu fui apresentar.
E a gente tinha que fazer um faixa-faixa, eu meio que entrevistava ele, eu meio que a gente apresentou isso para a imprensa e para convidados. O MC dele tem um dom que ele consegue falar com todo tipo de público. É verdade. Sem perder a essência dele. Ele tem um brilho no olhar, uma doçura, uma raiva, uma verdade. Eu sou muito apaixonada pelo Emicida mesmo, por tudo que ele representa, assim, pela família dele, pelo Fiote, enfim. E esse disco eu achei muito maduro. E ele fez, depois da nossa apresentação, ele fez um show no Municipal. Eu fico muito emocionada de lembrar, porque ele lotou o Municipal, com gente que não vai no Municipal normalmente. E ele fez um preço, acho que custava R$5. E, tipo, cara, ele colocou telão lá fora. E as pessoas, moradores de rua, assistindo lá fora. Que massa, velho. Transmissão. E uma galera, assim, só tinha negro lá. Era a coisa mais linda e emocionante, porque as pessoas tendo aquela voz e tendo aquele espaço. E foi no lugar onde teve uma super manifestação, né, contra o racismo, anos atrás, na década de 60 ou 70, e ele foi lá, e para mim, tipo, ele no Municipal significava muito, assim, tipo, significou muito, sabe? E ele cantou todas as músicas, desde o primeiro álbum. E foi muito foda, porque com orquestra, sabe, Ivan? Rap com orquestra, sabe? É fantástico. A gente falou das participações, tem a Pablo também, lógico, tem Majur, e todo mundo foi fazer as participações. Tem a Drica Barbosa, que eu amo, que é uma rapper que eu amo. Foi muito emocionante, assim, muito. Emicida é um cara que eu gosto muito também. E o Fiote tem o CD dele, né? Ele tem um single também, que é lindíssimo. Delícia, quer dizer, xingado, eu gosto. que são lindíssimos. Então eu acho que o Emicida aqui, inclusive, Mas eu o não sei. Fiote é mais que uma coisa de amor, né? Ele... É verdade. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Não, Porque ainda um dia desses eu estava conversando com um amigo e tal. Como eu estudo música de protesto, as pessoas cobram muito. Então quem canta amor. Se cobrava muito nos anos 60 e 70 isso, né? Porque o cara estava cantando sobre amor, não estava falando sobre política e tal. E eu acho que Chico César é a prova disso, né? É possível fazer os dois, quer dizer, tem que existir amor dentro da política e vice-versa, no O sentido Chico César. o Chico César é a prova. E o Sim, Emicida maior também, né? O exemplo. Emicida também. Imagina, gente, olha só, o amor é uma das ferramentas. Eu acho que é a maior ferramenta de transformação de uma sociedade. Então, ela vai estar presente muito, o amor vai estar presente muito como uma ferramenta de transformação na música, na arte, no teatro, no cinema, né? Exatamente. E o Emicida é bem isso, assim, ele consegue fazer um disco ser maravilhoso, forte, ele toca em vários sentidos e sentimentos, sabe? Eu assim que cheguei aqui, comprei logo o vinil que não saiu do Brasil, acho que o penúltimo disco dele, o que tem a música com Bressa da Mata, com Caetano, né? Que saiu em vinil aqui, no Brasil não. E o Amarelo, eu tenho aquele sobre quadris, eu acho, sobre quadris de crianças. Pronto, aqui saiu o vinil e o Amarelo saiu em CD aqui também. Eu não nem saiu no Brasil em CD, saiu uma edição alemã e enfim, que é um disco massa. Mas enfim, voltando aqui ainda ao papo, que eu tinha anotado várias coisas para falar contigo, mas também muita coisa para falar com a Sara, né, como um amigo meu falou. Sara, uma pergunta também para você, assim, como eu acho que olhar para trás, olhar para aqueles projetos musicais, né, que ficaram e se tornaram referências, inclusive sonoras. Por exemplo, o Luau criou referências sonoras para músicas que eram completamente diferentes. Se você ouvir, por exemplo, o Luau Titãs, o Luau Los Hermanos, o Luau Engenheiro do Havaí, tem pessoas que conhecem. Os Hermanos, eles fizeram uma versão bonita de Palo Seco, né? Pois é, Palo Seco, do Belchior. O que trouxe Belchior para um público, né? Que eu que apresentei a Adriana Calcanhoto para eles. Sério? Os quadros, né? Eu que dei para o Marcelo o disco da Adriana Calcanhoto. Daí eles fizeram uma versão linda. Então, quer dizer, eu acho que para você deve ser uma coisa muito massa, assim, ver que aquele cenário do Luau, por exemplo, você usou Los Hermanos como exemplo, trouxe para um novo público, Belchior, por exemplo, adolescentes que não viriam, por exemplo, né? Então, de certa forma, resgata. Sim, eu acho que o próprio acústico também, né? Fazer essas versões. Sim. Mas sabe quem fez isso muito lindamente? Vou falar dela de novo, a Marisa Monte.
Marisa Monte sempre, meu, resgatou Lou Reed, Cartola, quem mais? Moraes Moreira, Chuva no Brejo, todo mundo acha que a música é dela e é dele. Né? Ela Sim, sempre foi uma sim. estudiosa da música. Paulinho da Viola, ela sempre foi muito esperta nesse sentido, né? E a gente acaba cantando canções de pessoas super importantes e quando você é adolescente você não sabe quem é aquela pessoa. Aí você vai lá para entender é a pessoa que a Marisa Monte te mostrou, né? Pois é, essa do Moraes também. Eu fiz uma pesquisa para o Moraes e aí quando saiu eu acho que o disco do Marisa, o Infinito Circular, ela gravou alguma música também dos Jogos Baianos que tinha ficado por acaso lá e ela gravou, ninguém conhecia a música, nem Moraes lembrava, enfim, que massa que, Isso é muito né? massa, né? Caetano que tem isso. Caetano tem tanta canção, que às vezes alguém vai lá, mas canta aquela e ele nem lembra que Muita aquela coisa. música existe. Que é o contrário, por exemplo, do Gilberto Gil. Eu entrevistei o Gil aqui ano passado. Tem uma memória, né? Absurda. É muito louco. Muito, É um negócio muito. fora do normal. É. Que legal você falar isso, porque realmente é muito louco. O Gil, deles todos, eu acho que é o que tem melhor memória. Ele sabe todas as histórias por trás das músicas. É impressionante. Sara. E engraçado, eu tava conversando sobre o Gil e tal, 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 tal. E aí eu pensei em uma música, falei de um disco, pensei em uma música, mas não falei a música. Aí ele fez O Fim da História, né? Aí eu, como é que pode? Tipo, eu não falei, nem falei nada. Eu falei, um disco tem 10 faixas. Ele E é acertou uma exatamente. máquina de fazer música, É meio né? assustador, né? Esse sentido e tal. Mas, enfim, voltando ainda aqui a. E você já entrevistou o Gilberto Gil várias vezes, com certeza, já esteve lá com Já para ele. vários projetos diferentes. É, Tivemos. três letrinhas, o Cássio. Oi? O Cássio falou aqui, a música é três letrinhas, Moraes e Galvão, que é uma música feita em 69, Ah! e eles nunca gravaram, né? Ficou no show Foi essa e música que ela resgatou. que ela resgatou no Infinito Circular. Não, ela lançou o Infinito Circular e lançou dois discos ao mesmo tempo, né? O Infinito Circular e um de samba. Ah, é com o pessoal da velha guarda. Um Exato. tempo atrás. Então, É, pronto, essa foi a música muito que bonito. ela. Que Mas o ela. Galvão e o Moraes era que dupla, né? Putz. Que dupla, que dupla. Eu até vi o teu vídeo lá do Moraes. Eu fiz um vídeo pro Moraes. Assim, 3 dias antes eu tinha falado com ele, porque normalmente quando eu faço os vídeos, eu peço aos cantores que façam uma introdução de 1 minuto sobre o disco. E como eu era amigo do Moraes há mais de 10 anos, trabalhei para o livro dele e tal. Não sabia. A gente se falou na quinta-feira e ele disse que me mandava na outra semana. E no sábado ele se foi. Faleceu. Então, quer Ah, eu dizer, sinto muito. Foi muito pois triste. é, e a gente teve junto no carnaval em Recife. Eu tive em Recife no carnaval. Os Novos Baianos tocaram, né, na sala de justiça lá e tal. Eu adorei o seu vídeo do Moraes, foi massa, foi massa. Ficou Ele é lindo. massa. Mas, Sara, Eu mas vou me diz uma chorar. coisa, o que é que você tá ouvindo de coisa nova, assim, de música nova? Eu acho que na MTV você ouvia muita coisa, depois nos outros projetos de Eu, GNT e eu tal, fiquei e muito agora? encantada com o novo disco da Fiona Apple. Uhum. Nossa, fiquei muito encantada. Tem Vou anotar tudo aqui. uma canção que chama I Want You to Love Me, que é uma das canções mais bonitas que eu já ouvi de amor, assim, bem linda. Eu gosto muito do Aos Prantos, da Letrux. Uhum. Eu acho... Eu gosto da loucura da Letrux, cara. Eu queria muito ver esse disco ao vivo, muito. Esse último disco das Bahia, eu gosto de algumas músicas também. Era no Chuva, eu gostei, que é a música do clipe. O que mais de música nova? Eu dei umas dicas outro dia que eu dei uma entrevista para a RG Vogue e eu falei da Josiara, para as pessoas Uhum. procurarem. Você conhece a Josiara? Não, não conheço. Cara, você vai ficar louco com o que ela faz no violão. Vou colocar aqui Que ela agora faz já. na... Josiara com Y. A Certo. Josiara é muito maravilhosa, ela é uma puta compositora. Incrível. Inclusive, eu prometi que eu ia postar um vídeo dela fazendo uma versão de pitch que eu achei super inusitado. Gravei e não postei, vou postar. E tem os irmãos que eu falo também, que são os dois de um. São dois irmãos gêmeos que também são Dois de um. maravilhosos. Uhum. Tem Potiguara Bardo, você sabe que é uma drag que faz um som muito maravilhoso. E eu conheci porque uma amiga minha estava
fazendo trilha para uma série da HBO e a gente sempre trocava ideia. Ela tem uma produtora de trilha, eles são trilheiros, e a gente troca ideia sempre. Ela sempre me procura para falar: você conhece isso, você gosta disso, o que você acha tal. Eu não conhecia a Poti. E daí eu falei: puta, que delícia esse som, que sacana, que diferente esse som, enfim. Acho que ela é do Piauí. Cara, Que, que massa. ela fez uma versão de Lana Del Rey, e foi bem na época do Grammy, que eu nunca dei bola pra Lana Del Rey, nunca dei, nunca. As pessoas ficavam me xingando: você não fala da Lana Del Rey? Eu nunca dei muita bola pra ela. Eu ouvi de Norman fucking Rockwell, que é uma música linda, que concorreu ao Grammy como melhor canção. Eu sei porque eu apresentei o Grammy esse ano, então eu tinha que ficar ouvindo tudo. O ano passado eu já tinha feito um trabalho para o Grammy, eu não tinha ido lá apresentar, mas eu já tinha ouvido as novidades, tipo Joss Stone, maravilhosa, assim, Joss Stone, George Smith, maravilhosa, maravilhosa. Alguém falou da Joss Stone aqui, por isso que eu falei, louca. George Smith, que eu conheci por causa do Grammy de 2019, que, puta, essa mina é demais, o meu maior crush de 2019 foi ela. Lued e Luna falaram aqui. Lued é massa. Lued, É Lued, que eu maravilhoso, conheci em né? A Bia 2018, Ferreira. maravilhosa. A Você Bia sabe que a Ferreira Lued, também. eu só vou finalizar aqui quando eu tô falando da Poti, que a Poti fez essa versão num show, me mandaram, fiquei louca, comecei a gostar de Lana Del Rey por causa dela. Juro. Mas voltando aqui, a Lued me apresentou Zudzilla, que é o marido dela, que é um puta rapper, cara, que eu não conhecia. E eu passei Que domingo massa, né? ouvindo o disco dele, que é o Zulu Volume 1, é isso. Ele tá fazendo um disco novo e, porra, eu amei Zudzilla. Eu gosto de rap, né? Eu gosto bastante de rap, sempre gostei de rap brasileiro, né? Eu, Rap eu, gringo, aquele rap gringo mais ostentação, eu acho meio bobo. Mas tem muita coisa muito maravilhosa, né? O e Jay-Z você produz muita falou coisa foda, né? O Jay-Z é muito. muito. E você falou agora, eu lembrei de um projeto que foi até financiado pela MTV, mas tá inclusive na minha descrição, que é aquele projeto do Arnaldo com o Tumané, né? A música muda você, você muda mais alguém, alguém muda outro alguém que muda você também. Então, quer dizer, veja que Não se lembro, o que chegou que para é? alguém. É um projeto do que o Arnaldo Antunes gravou com o Tulané, um malinês, no Mali, um disco, tal, tal, tal. A Curva da Cintura é o nome do projeto. Ah, a curva da cintura, Sim, maravilhoso! pronto. Não, eu E aí não tem essa escrevo, meu bem, porque música. eu sei tudo de Arnaldo Antunes. Pronto, essa Não, faixa é isso, né? Quer dizer, Kaira. porra, a curva da cintura é um projeto lindo, que legal que você está falando disso, eu vou ouvir hoje de novo. Faz muito tempo que eu não ouço. Porque você falou que chegou, a música muda você, você muda mais alguém, que muda outro alguém, que muda você também. Ou seja, veja quantas mudanças aconteceram aí a partir de uma coisa. Eu acho que a música brasileira é muito isso. E as referências que, por exemplo, ouvindo Los Hermanos, que levou para Adriana Calcanhoto, e da Adriana que levou até onde, quer dizer, é infinito o espiral, né, da música e da arte nesse sentido, de chegar a estrangeiros e tal. E... Mas enfim, você estava falando alguma coisa. Ah, sobre as novidades. Então, a Lued, por exemplo, a Mayra Andrade, engraçado, né? Que aqui em Portugal, na Europa, ela é uma coisa assim assustadoramente celebridade. No Brasil, ela é Você conhecida. jura? Eu conheci ela com a Mariana Aidar, no show do Caetano. Ela é linda. Aí ela estava super tímida de conhecer o Caetano. Eu não sabia que ela era essa loucura aí fora. Loucura. Ela tava tipo, mano, ela tava tremendo quando ela conheceu o Caetano. Sério. Pois é, aqui em Portugal as pessoas são assim, vidradas na música brasileira, né? Nossa, mas a voz dela é linda, da Maíra, né? E ela é de Cabo Verde, que é uma sonoridade muito Cabo mais, Verde. mais próxima, talvez, da brasileira do que da portuguesa, a sonoridade dela. Sim, Mas, o disco enfim. dela é muito bom, mas é um disco de 2018 que eu ouvi. Eu não O ouvi tanto. manga, né? Talvez seja É o. muito bom. É muito bom. Das melhores coisas que eu vi recentemente, né? Mas que massa. E de música portuguesa, conhece alguma coisa, Sara, daqui? Quase, Eu vou mas. falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Só que alguém falou que eu esqueci de falar de Red Hot Chili Peppers e Alanis Morissette. Alanis Morissette fez parte da minha adolescência, assim, na verdade. Total. Eu sou uma stalker da Alanis Morissette. Você entra no perfil da Alanis, só tem um coraçãozinho meu em todas as fotos, porque eu sou apaixonada por ela, completamente. Olha só, eu conheci Salvador Sobral? Eu falei certo? Salvador Sobral, já ouvi esse nome, mas também não conheço esse daqui. Meu, eu amei! Vou colocar Eu aqui conheci, agora. na verdade, assim, eu conhecia por causa do Tim Bernardes, Sim, sim. que fez uns feats com ele, mas eu nunca tinha ouvido o disco dele. Aí eu ouvi o disco dele a semana passada. E a coisa mais linda.
Não é? Pois é, aí eu vi várias versões que ele fez, lindo, eu amei, amei. Até tem uma grande amiga que mora aí em Portugal, a Kizzy. Eu falei, cara, você já foi num show do Salvador? Ela, não, eu nunca fui, não sei o quê. Eu falei, cara, porra, eu fiquei muito vidrada nele, assim, fiquei ouvindo o disco dele. Eu esqueci o nome do disco, que merda. Ai, desculpa. Eu Salvei esqueci o Salvador nome do Sobral, já, disco. já É um salvei disco aqui. difícil, um disco Ele ganhou o triste. Eurovisão 2 anos atrás, sim, que massa. Alguém tá comentando que ele ganhou o Eurovisão. É, não, ele é muito legal. Eu não tô vendo mais tô falando isso, eu não tô vendo mais os comentários aqui. Me perdi. Chutos e pontapés. Mas o disco dele é muito bonito e tem uma música que é da irmã dele, da Luísa Sobral, que Foi Só um Beijo, que é linda. Eu, inclusive, tô preparando uma playlist para músicas de amor, que eu vou fazer uma live com a Roberta Martinelli. E a gente está preparando uma playlist para essa live para rádio. E daí eu vou pôr essa canção dele e da irmã. E que massa. E falando em rádio, quer dizer, da TV e no universo da rádio agora também, né? Muito bacana te ver assim também nesse universo da rádio, Sempre quer gostei dizer, muito, é. Eu é, quis que voltar para a rádio porque eu queria voltar a falar de músicas. Meus projetos de audiovisual, de vídeo, eles estavam mais voltados para comportamento. E eu estava com vontade de entrevistar, de mergulhar em música. Então a rádio acabou vindo esse convite da Dourado em 2017. Foi uma delícia. Assim. e que massa, que massa. É muito interessante a proposta. Eu ainda prefiro assistir, como eu te falei, né? Do que ouvir. Não, total. Um monte de gente fala assim, eu vou esperar subir no YouTube. Só que a gente está É, devagar nessa quarentena com o YouTube, mas a gente conseguiu subir primeiro o episódio de Legião. Estou me cobrando muito o episódio da Alanis. Mas os 2 episódios do Lulu Santos, a gente fez um, né? Virou um no uhum. YouTube. E tá lá também, tá lindo. E os formatos estão bem legais, assim, os vídeos também, se você fizer 1 hora e meia, fica muito cansativo. Então, tipo assim, Não, a vim, gente faz os vídeos curtos, porque pelo amor de é, Deus, eu não aguento também. foi a nossa inspiração, então, para fazer também esse formato. É, vou te dar uma sugestão de banda que eu conheci aqui recentemente, uma banda Portuguesa? chamada portuguesa, chamada Capitão Fausto. É uma coisa assim viciante. Uau! Olha, me falaram, eu preciso ouvir. Me falaram do Capitão Fausto, sabe onde? Olha que coincidência. Olha que loucura. Eu apresentei o Festival de Bossa e Jazz em Pipa, no Natal, ano Sim, passado, sim, sim, no sim. Rio Grande do Norte. E daí eu fiquei meio vidrada numa banda local de jazz. Os caras tocavam muito, eu fiquei tipo maluca. E eu lembro que eu estava atrasada para apresentar o show da Lanlan. E eu não saía do show dos caras, não sei o que. Nanana. Quando acabou, os caras vieram conversar comigo, falaram, porra, que legal, blá, blá, blá. Que massa. Preciso ouvir Capitão Fausto. É muito bom, Uma é banda muito bom. portuguesa. Tem muita Eu não coisa, tem sei muita por coisa. que surgiu esse assunto. E agora você está me falando isso. Eu vou ouvir hoje. Eu É, vou tem ouvir muitas hoje e coisas. Curva da Cintura também, do Arnaldo, que faz tempo que eu não Tem ouço. muitas coisas legais, mas isso aí, enfim. Tem um universo danado, é porque o Brasil tem um mercado fonográfico muito grande, são 220 milhões de pessoas. Então, naturalmente, a gente acaba preferindo ouvir aquilo que já está lá. Mas, Sara, a gente tá, sei lá, o tempo já está quase acabando aqui. Acho que faltam 4 ou 5 minutos. É, eu queria agradecer imenso, assim, agradecer muito o nosso papo, você ter topado, claro. A gente conversaria aqui por horas, quer dizer, eu e todo mundo que está aqui, né? Quer dizer, eu tenho 32 anos, então pelo menos uns 6 ou 7 anos da minha adolescência inteira foi assistindo Disque MTV, pô, tem que ser primeiro hoje, tal, tal, tal. Né? E ouvindo também o Luau, vendo, sei lá, no Video Show, no GNT, em vários lugares. Hoje, no YouTube, né? Eu adoro o programa, assim, e, como eu falei, queria agradecer de fato tudo isso que você fez e faz pela música, né? Porque se tivesse deixado de fazer, seria obrigado pelo que fez. Mas está fazendo, então obrigado pelo que faz e pelo que com certeza ainda fará, assim. Então, queria agradecer demais. Eu não vou interromper aqui para pegar o livro, mas eu vou fazer um print do livro e vou te mandar, que eu ganhei na Mili. Que talvez seja legal você ter por conta do seu trabalho. Eu aproveito para parabenizar você pelo seu trabalho também, agradecer o convite e mandar um beijo para todo mundo. Que massa. Então, brigadíssimo. Foi um prazer imenso. Espero que você goste dos outros vídeos, né? Eu vou acompanhar, já comecei a seguir a página. Tá massa. Sara, brigadíssimo. Valeu pelo papo. Beijo. Beijão. Até a próxima. Força e proteção, né, que a gente precisa. Pra gente, pra vocês. Aqui a gente tá começando já a sair, sabe? Já Claro. tá liberado Consciência é já. tudo. Mas
Vai rolar. Vai rolar. De um jeito ou de outra coisa chega aí, né? Não é não? Tá bom? Tá. Beijo, Sara. Muito obrigado. Beijo, querido. Tudo Beijo. de Tchau, bom. tchau. Beijo. Tchau, tchau.